Estamos de volta. Chaves, tem uma passagem na Bíblia que conta sobre Elias. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Sim. Mas complementando, Celina, o que eu falei no bloco anterior, que também a palavra geração significa reencarnação na Bíblia. Ela significa, sim, geração consanguínea, em muitos casos, mas em outros ela significa também geração. Eu dei aquele exemplo de Êxodo capítulo 20, versículo 5, mas eu vou dar um outro exemplo para complementar. No Evangelho de São Mateus, capítulo 12, e no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, lá Jesus diz assim: a geração de Nínive com a rainha de Sabá voltarão ao mundo para julgarem esta geração hipócrita de hoje, se referindo aos fariseus. Então, aí quer dizer, a rainha de Sabá e a geração contemporânea dela voltarão para julgar essa geração. Aí ele fala que aquela geração teve o profeta Jonas pregando a verdade para eles, e ela acreditou no profeta Jonas. E aí ele complementa: e eu sou maior do que Jonas. Aqui está quem é maior do que Jonas, e vocês não acreditam em mim. Pois essa geração lá, dessa época, da rainha de Sabá, a rainha negra do Egito, ela, com a geração da sua época, voltarão e julgarão vocês. Essa geração hipócrita contemporânea dele. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, e no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, que eu recomendo aos nossos queridos telespectadores consultarem para constatarem que a palavra geração na Bíblia significa também reencarnação. Mas indo à sua pergunta, Jesus, ele estava num determinado momento falando sobre Elias, que Elias deveria vir primeiro e tal. E aí ele diz assim: e que Elias já veio, e fizeram com ele tudo que vocês já sabem. E termina o texto, João, ele, terminado lá o texto, que está mais em Mateus, mas falando sobre João, então termina assim: e os apóstolos entenderam que Jesus, na verdade, estava se referindo a João Batista, porque ele estava falando de Elias, mas os apóstolos entenderam que, na verdade, ele falava sobre João Batista, que, na verdade, ele se referia a João Batista. E eu digo, com muita honra, eu também quero entender como os apóstolos entenderam que Elias era João Batista. E depois, numa outra passagem, aí nós temos Mateus falando, até, eu vou dizer o capítulo, é o 11, o anterior é o 17. E esse agora, ao qual eu vou me referir, é o 11, Mateus 11. Então, Jesus está falando de João Batista e não de Elias. E ele complementa assim, da seguinte maneira: e se quiserdes reconhecê-lo, ele é o próprio Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É Jesus dizendo, então, que João Batista é o próprio Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, uma expressão que, como se diz, quem não for surdo, quem compreender, que compreenda que o João Batista é o mesmo Elias que estava para vir. Não há uma maneira mais clara, mais contundente
de se afirmar que João Batista é reencarnação do espírito de Elias, que viveu 850 anos antes de Jesus, antes de João Batista, ou seja, na época do rei Acabe, rei de Israel. E então o espírito de Elias retornou e reencarnado em João Batista. Lembrando que todos sabemos, todos nós, que o João Batista é chamado de o precursor. E no Velho Testamento, no livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, lá nós lemos que Elias seria enviado como precursor de Jesus, do Messias. E todos nós, como eu disse, sabemos que João Batista é o precursor. Então, quem não acreditar que João Batista é o precursor, não acredita também no profeta Malaquias, que também disse a mesma coisa que Jesus disse. E outra coisa, em João capítulo 6, versículo 1, nós lemos assim, que João Batista foi enviado para preparar o caminho do Senhor. E eu digo o seguinte, se ele foi enviado é porque já existia. Ele foi enviado é porque ele já existia. Então ele não podia ser enviado. Então, João capítulo 6, versículo 1. Nós temos também aí uma confirmação da reencarnação. Mas há várias outras passagens na Bíblia que falam em reencarnação. E aí eu digo o seguinte, que a própria ressurreição representa ou significa reencarnação. Quando o indivíduo morre, o espírito dele ressuscita no mundo espiritual, ressurge no mundo espiritual. Quando ele reencarna, ele ressuscita na carne. Então, não é bem ressurreição da carne, mas ressurreição na carne. Ótimo. Maravilha. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos.